mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar do meu amigo, meu parceiro, Jair Bolsonaro. E hoje nesse vídeo aí, espero que vocês assistam ele na íntegra. Vocês vão ver ele falando muito mal desses esquerdistas, desses comunistas e muito mais desses corruptos aí que assolam o nosso país. Eu tô aqui de longe, aqui dando maior força pro meu amigo e espero que ele vença essa eleição. Eu tô com você, Jair Bolsonaro. Então, pessoal, curte o vídeo aí, dá um like, assina o canal. E aí vocês vão ver o que ele fala. Assista o vídeo todo para você entender todo o conteúdo, hein, pessoal? Um grande abraço e vamos pro vídeo. Senhoras e senhores, e agora, para dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, fará uso da palavra o presidente da Apex Brasil, senhor Augusto Pestana. Obrigado. Senhor Presidente da República, senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores e Presidente do Conselho Deliberativo da Apex Brasil, na pessoa do senhor Ministro de Estado da Economia, eu cumprimento todos os ministros de Estado, vice-ministros e secretários especiais que nos honram com sua presença aqui, senhor Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, senhores embaixadores, nas pessoas dos parlamentares que aqui se encontram, os presidentes do BNDES, da Caixa, do chairman executivo da S4 Capital, eu gostaria de saudar todas as lideranças dos setores público e privado, do Brasil e do exterior, que nos honram com sua participação presencial ou virtual. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à 5ª edição do Brasil Investment Forum, o BIF, evento que segue inovando e é realizado pela primeira vez em formato híbrido, reunindo o melhor de dois mundos: as vantagens do modo tradicional, dos encontros olho no olho, do qual tanto sentíamos falta, com a conveniência e o alcance das plataformas digitais. Portanto, como estamos aqui em São Paulo e ao vivo para praticamente todos os fusos horários do planeta, é de bom tom desejar ao nosso público um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Em nome da diretoria executiva da Apex Brasil, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros na organização deste evento, o Governo Federal e o BID, bem como a nossos patrocinadores e apoiadores dentro e fora do país. Hoje e amanhã, levaremos a milhares de formadores de opinião e tomadores de decisão em todo o planeta um conjunto impressionante de oportunidades de investimento e de parcerias, um conjunto à altura de um grande país continental como o Brasil. Um país que, sob sua liderança, senhor Presidente da República, se moderniza e se abre ao mundo com pragmatismo e coragem. Um país que busca os melhores padrões e práticas, como bem demonstra o início de nosso processo de entrada na OCDE. Um país onde o ambiente de negócio se aperfeiçoa em uma magnitude e em uma velocidade inéditas. Enfim, um país que assegura a liberdade e dá as condições para que o empresariado brasileiro ou estrangeiro se multiplique, para que transforme seu espírito empreendedor, seus projetos inovadores, sua visão ambiciosa em mais bens e serviços, em novos produtos que correrão o mundo, em empregos e renda para milhões de brasileiros. São conquistas irreversíveis, pois estão diretamente vinculadas ao interesse nacional, ao desenvolvimento sustentado e sustentável do Brasil. A Apex Brasil, uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, é testemunha dessas conquistas e das perspectivas que elas vêm gerando. Estamos nas 5 regiões do país, ao lado do valoroso empresário brasileiro em sua crescente jornada de internacionalização. Estamos em todos os continentes, com a força do serviço exterior e de nossos parceiros privados, promovendo os competitivos e sustentáveis produtos brasileiros. Estamos aqui no BIF, unidos com o governo federal, disseminando junto a investidores estrangeiros as extraordinárias oportunidades oferecidas pelo Brasil como local de produção e plataforma de exportação. Um Brasil como elo privilegiado na nova era das cadeias globais de valor, a era do nearshoring, ou quem sabe, do friendshoring. Quem nos conhece bem sabe do que nós, brasileiros, somos capazes. Não é obra do acaso que tenhamos voltado a ser uma das 10 maiores economias do mundo, uma economia com uma base diversificada,
um ator de primeira grandeza no mercado internacional de aeronaves, o maior polo automobilístico do hemisfério sul, uma referência global em energias renováveis e em tecnologia agropecuária, um verdadeiro garante da segurança alimentar do planeta. Uma nação de 215 milhões de habitantes que oferece escala, com abundância de recursos naturais, de capital humano e de vontade de crescer. Com essas credenciais, como sempre gosta de lembrar o chairman da Apex Brasil, o chanceler Carlos França, o Brasil entra invariavelmente na coluna das soluções, não na dos problemas globais. É esse o Brasil que a agência tem o privilégio e o dever de projetar mundo afora, levando fatos e informações fidedignas, combatendo as distorções ou a desinformação sobre a nossa realidade. Essa missão torna-se ainda mais relevante quando se pensa que o mundo está mudando em velocidade rápida, com a redefinição de prioridades e abertura de novos horizontes de cooperação. Qualquer que seja o cenário, sempre haverá uma certeza ao se olhar o mapa mundi. O Brasil é grande demais para passar despercebido, é um país que simplesmente não pode ser contornado. Impulsionada por suas parcerias públicas e privadas, a Apex estará sempre ativa ao lado do investidor estrangeiro, para garantir que ele tome a decisão certa, a decisão de investir ou reinvestir no Brasil. Para concluir, senhor presidente, no ano em que o Brasil celebra o bicentenário de sua independência e a Apex chega a 1/4 de século de existência, tomo a liberdade de evocar o momento que entrou para a história do BIF, durante um painel sobre infraestrutura realizado na edição de 2019, mais precisamente em 11 de outubro de 2019, neste local onde agora estamos. Após apresentar detalhado e entusiasmado panorama sobre as perspectivas do novo ciclo de investimentos em infraestrutura no país, o então ministro Tarcísio de Freitas não resistiu e ofereceu uma breve mensagem final aos pessimistas de plantão. Disse ele: pessimistas, me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. Difícil ser mais preciso ou conciso, mas o fato é que, mesmo diante de circunstâncias adversas, como a pandemia ou os conflitos internacionais, talvez se possa atualizar neste BIF 2022 a mensagem realista aos eventuais pessimistas de plantão. O Brasil está dando certo e continuará no rumo certo. Bons negócios, contem sempre com a Apex Brasil. Muito obrigado. Muito bem, nossos sinceros agradecimentos ao senhor Augusto Pestana, presidente da Apex Brasil. E agora fará uso da palavra o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o senhor Maurício Claver Caroni. President Bolsonaro, ministers, private sector leaders, on behalf of the Inter-American Development Bank, welcome to the 2022 edition of the Brazil Investment Forum. I'm delighted to join our partners from the federal government, from Apex Brazil, President Pestana, it's great to see you, to host this week's event. And I'm excited to be back in Sao Paulo, a city bustling with activity from commerce to finance to culture. This year's forum is already a resounding success, and today's conversation should center on how to chart the course toward a booming recovery, the creation of new markets, accelerated investment in key sectors in Brazil. I challenged our teams last year to break the record attendance we had last year, and we've done so by nearly 20%. But I got to tell you, it wasn't difficult. It wasn't difficult, and let me tell you why. And let me cut to the chase, and all of you who know me know I'm plain spoken. I am here today because I believe in Brazil. You are in the right country at the right time. While China is on the decline among emerging markets and investors, Brazil is on the rise. And I say that without fear. It is true. China is on the decline and Brazil is on the rise. And that's not hyperbole, it's not geopolitics, it's a fact. We have never seen outflows from China while inflows to Brazil. And that's happening today. Just look at the world-class privatization you're celebrating this afternoon. And by the way, you also have the best central bank president with the best confidence in the world today. Winning solutions. This forum will focus on how we can take advantage of the growth that we're seeing
where Brazil's exports have reached a record high and where investment is likely to further rise. I know that together we can find opportunities to expand the diverse opportunities that are here present in Brazil that we're exploring today and which can make it a pillar of the global economy. And that's key. Today, Latin America is a global success story when it comes to vaccination, for example, and that allowed us to start 2022 to lift up our gazes toward a brighter post-pandemic future, a changed but optimistic new normal. Since then, the geopolitical and economic landscape has been transformed. We've seen Russia's unprovoked war on Ukraine, runaway inflation, worldwide impacts on both, obviously the supply chain crisis, food insecurity, which of course, as you know, has hit the most vulnerable the hardest. And while the world has been talking about nearshoring, I led a record-breaking year of financing last year at the IDB, doubling our financing through private sector mobilization and becoming the only entity in the world to be financing nearshoring. $4 billion last year. So let me be clear. If you're a US, a European, an Asian company that's listening today and you're invested in China, Vietnam, India, I don't care where, anywhere in the world, and you want to relocate right here to Brazil, call me and we'll finance your move. I'll give you the best deal you can imagine. I don't want to talk about forecasts today. I don't want to talk about GDP predictions because last year they proved to be wrong. They were wrong and they were wrong by a lot. The region has proven that it can debunk predictions because of its resilience and because of something we have in abundance, opportunity. Brazil can provide many of solutions that the region, that the world needs right now, from realigned, resilient supply chains to abundant, solid, sustainable investment across sectors. Our commitment to Brazil and to your business community has never been stronger, and that's why last year we approved $2.2 billion in sovereign and non-sovereign guaranteed financing for Brazil last year alone. More than 40% of that went to the country's robust private sector through our private sector arm, IDB Invest. And we're not just looking in the rearview mirror. Our current pipeline of projects is preparation exceeds even that $2.2 billion, from investments in micro, small, medium-sized enterprises to sustainable food production to digitalization and more. Brazil continues to make key advances in areas that's going to benefit people, benefit the global economy, convince investors even further that this is a prime partner. It is the country of today. I mentioned global supply chain disruptions, and whether they're from the pandemic, stemming from China, manufacturing, linked to Russia's war on Ukraine, and food and energy security, I'm sure that there is hardly a business leader with us today who has not experienced its effects on their operations. Latin America and the Caribbean, Brazil in particular, is well positioned to help alleviate these disruptions and other global economic stresses through trade, so it can diffuse some of the inflationary pressures that are shaping the world's economy. Brazil is the economic powerhouse of Latin America and the Caribbean. It has many competitive advantages, has some of the greatest potential. Last week, the IDB gathered dozens of ministers and senior officials from commerce, foreign affairs, and economy ministries throughout the region, alongside more than 100 leading multinational companies to discuss the components of a new trade agenda for the Americas, one that's based on diversified supply chains, including those nearshored in relations to the world's biggest economy, the United States. The IDB has been a leader amongst all international financial institutions on this issue from the start, and we're proud of it. When people criticize us, said, hey, no, the IDB is not a foreign investment agency, it's a development bank. It's like, no, job creation is development. It's the key to development. And based on the outcomes of last week's conversation, the IDB will develop and share an action plan for how our institution will offer even more innovative solutions in the public and the private spheres for investment, trade, integration. Similarly, we have mapped 100 areas here in Brazil where Brazil is primed to seize the opportunities presented by global realignment, from machinery to agriculture, software, artificial intelligence. You are leaders. And buoyed by this large pool of human talent, world-class universities, innovation capabilities, and a continent-leading entrepreneurial ecosystem, as well as shared borders with almost every South American country, we estimate that Brazil can receive nearly $8 billion annual boost in export of goods by taking advantage of the opportunities that we're presenting. In the latest example of our work in support of that goal, we're announcing new financing this week to improve road infrastructure in the Northeast that's going to link products of high export potential to wider markets while also creating jobs. Also, the $8 billion I just mentioned is for the export of goods alone. Just goods. $8 billion per year. Not services. So imagine what that could be, where Brazil is a leader globally. So there are ample opportunities for nearshoring of IT. We talk about nearshoring, manufacturing, et cetera. We talk about IT, professional business services, where Brazil is a leader.
Now, all this opens up an even greater window for you, the world's private sector leaders, to invest in projects, industry, supply chain strengthening right here, benefiting your bottom lines while helping maximize the enormous development-boosting economic potential of Brazil, because you're in the right country at the right time. Indeed, public-private partnerships across sectors is what's going to turn possibility into reality. Brazil's attractiveness to global investors is experiencing post-pandemic rebound, with foreign direct investment rising 78% last year to $50 billion. And that makes this country one of the top 10 most attractive destinations in the world for foreign direct investment. Brazil and the IDB are setting our sights even higher. We're committing to action that's going to yield results. We're actively structuring resources dedicated to supporting PPPs and concessions that are going to generate $5.5 billion in expected capital expenditure investments over the coming decade. Last month, we were proud to partner with BNDES, Brazil's development bank, as well as the Latin American Association of Development Financing to launch the Latin Projects Hub. This is a platform that we created together with BNDES to basically take that portfolio of infrastructure privatization projects, considered the largest of its kind in the entire world, to offer investors like you a unified strategic view of opportunities in concessions and public-private partnerships in Brazil and beyond. And that's going to allow you, it's going to create a hub that's going to let you identify synergies, opportunities for increased investment, while at the same time enabling the region to advance towards infrastructure that the citizens deserve, and that's going to be a huge driver for sustainable recovery. The government of Brazil also launched its Innovation Sustainability Investment Monitor, a project that was developed with the IDB as well as with the support of the United Kingdom. And that's a digital portal which provides investors free, transparent, consolidated access to information about the various opportunities in this country, with special attention to the sustainability parameters in the planning, financing, and structuring of projects. So as you all know as well, lots talked about, the global ESG markets is soaring into the trillions of dollars. Trillions of dollars. And Brazil's unparalleled natural resources, social diversity can make it a worldwide leader in attracting this pro-development financing. There's $25 trillion sitting on the sidelines right now in ESG investment, just looking to where to be invested. Imagine if we captured 10% of that for Brazil. 10% of that, $2.5 trillion, half the GDP of Japan. Game changing. And Brazil can do it. So I should also mention, before I wrap, two new tools that I've just described, which are a testament to both Brazil's and the IDP's leadership in digitalization, and also that can help unlock the transparency and competitiveness to boost growth and attract private financing. Brazil led the world in the private participation in infrastructure investments in 2021, and the trend looks set to continue. We have major auctions planned for the development of trade-related other infrastructure, water, ports, airports. The latter two are contributing to massive potential supply chain development that I referred to. And look at the environment here. Look what you're launching. By the way, congratulations. You have a world-class privatization taking place this afternoon. The world's eyes are upon you. And this reflects commendable improvements made on regulatory frameworks over recent years, with the leadership of Minister Guedes on key sectors. We've seen water, sanitation, railroads, telecommunications, startups. And we're proud to have supported from the IDB. And I barely scratched the surface of the opportunities for Brazil and the international investment community that's with us here today. I believe in Brazil, you should believe in Brazil. Agriculture, energy, tech, all sectors, massive potential, sustainable economic growth, even more robust private sector role that we can have. Brazilian agricultural exports reach a record $121 billion in 2021, and the country is one of the world's largest exporters of grains. Increasing that capacity and connectivity of supply chains today could also mean helping alleviate that global food and security investments in greater efficiency and sustainability, which will also be key. The IDB's $1.2 billion credit line to Brazil is focusing on efficient, technology-based resilient land use. And those are resources that we channel through the federal government, but to states, municipalities, so they can respond to the needs of farmers across the country. In the energy sector, Brazil's wealth of renewable resources is increasingly translating into cleaner power, more opportunities for green investment. IDB Invest efforts led to the mobilization of financing for major photovoltaic plants. And electromobility in Brazil provides an example for the world of the increasingly complete continuum of public-private sector support that the IDB can offer. The IDB is working with electricity providers in the southern region states to study possible electric car corridors, while IDB Invest provided $250 million this year to finance electric vehicles and long-term decarbonization strategy to Grupo Simpar and Movida. And of course, to conclude, how could I not say a few words about the Brazilian tech innovation entrepreneurship ecosystem? One of the prides of this country, one of the prides of the world, an essential element both to the regional and global economy. In fact, this week, through our innovation laboratory, IDB Lab, we're announcing the second edition of Bid ao Cubo, an initiative with Brazil's main technology center, Cubo Itaú, to immerse promising startups from across Latin America and the Caribbean into the Brazilian
ecosystem. More than half of the unicorns born in the region last year were Brazilian. And our new study with LinkedIn shows the Brazilian talent pool has the region's highest penetration of tech skills, and of the record wave that we've seen of venture capital recently flowing into Latin America and the Caribbean, guess what? The majority is headed right here to Brazil. Much of that capital is also headed into fintechs, an area that is booming today. Nearly a third of the region's total fintechs are in Brazil, reflecting tremendous momentum for financial inclusion, digitalization, economy, small business lending, digital infrastructure, connectivity, e-commerce, digital supply chain insertion, investment opportunities from top to bottom. IDB and IDB Invest have been and will continue to be ambitiously encouraging the digital revolution that's taking place right here in Brazil, that's being led by Brazil, and we hope that all of you will join in. This 5th Brazil Investment Forum caps a momentous week and a half for the IDB, and I am proud of the announcement that was made last week at the Summit of the Americas by President Biden on his support for a capital increase for IDB Invest. We're becoming the premier mobilization bank of the world, of all international financial institutions. And as many of you will likely recall, and as you've seen from efforts over the past 2 years, this was one of my original goals for this institution, and we accomplished it in record time. In total, these eventful days and developments prove the wisdom of our plans for a new IDB based on a holistic continuum of financial tools, technical support across the public-private sectors, an IDB that will enable the region's private sector-led recovery, growth, while ensuring it is in service of sustainable and inclusive development. All of you here today are part of our vision, from our partners in the government of Brazil, whom I thank, to the member companies in our private sector coalition, to all of the investors and experts in attendance today. Let's take advantage of this, the largest foreign investment event in all the Americas, to materialize the many mutual benefits that are waiting for us right here in Brazil, right place, right time. Obrigado. Nossos sinceros agradecimentos ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Kleber Carone, e nós vamos dar seguimento, dando prosseguimento, com a palavra agora o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos França. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com o presidente da Apex, eu agradeço a Vossa Excelência a presença nesse dia aqui. Se nós tínhamos, ministro Guedes, em nome de quem eu cumprimento todos os ministros do Estado aqui presentes, são muitos, se nós tínhamos alguma dúvida de que o Brasil vai dar certo, ouvindo o ministro Pestana, já tínhamos ficado tranquilos, ouvindo o presidente Kleber Carone, ficamos então absolutamente tranquilos, porque otimismo é o que não falta e é muito necessário nesse momento. Eu queria agradecer também aqui e registrar a presença dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, capitão Derrite, pastor Marco Feliciano, que recentemente teve a honra de nos acompanhar, nos deu a honra de nos acompanhar uma delegação do Ministério das Relações Exteriores a Luanda, numa importante missão, que teve também, não é, deputado, um aspecto comercial bastante relevante, e, por intermédio de Vossas Excelências, cumprimentar os demais parlamentares federais aqui presentes. Faço também uma menção ao deputado estadual Gil Diniz, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aqui presentes. Cumprimento, claro, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e co-anfitrião deste evento, e não podia deixar também de cumprimentar o presidente da Apex Brasil, o meu colega diplomata Augusto Pestana, para quem eu parabenizo o presidente Jair Bolsonaro pela magnífica recepção que deu a todos aqui no jantar na noite de ontem, realmente números impressionantes de participação nesse evento, que, aliás, está muito bem montado. E isso é mais uma prova do acerto da decisão de Vossa Excelência, presidente Jair Bolsonaro, que semana passada decidiu acatar uma recomendação da Comissão de Promoções do Ministério das Relações Exteriores e promover a ministra de primeira classe com o título de embaixador, o então ministro Augusto Pestana. Meus parabéns, embaixador. Mas a festa e esse evento é para os senhores presidentes, CEOs, representantes de empresas nacionais e internacionais, dos mais diversos setores da indústria, da agropecuária, do comércio e dos serviços,
e agradecer penhoradamente a presença dos embaixadores, chefes de missão diplomática, cônsules gerais que vieram, presidente de Brasília, para prestigiar esse evento e levar aos seus países as mensagens que ouvirão aqui. Esperemos que levem as mensagens e tragam investimentos. Viu, embaixador Inácio? Mas, presidente, é uma honra participar novamente do Brasil Investment Forum, o BIF, que é um evento já tradicional que o governo brasileiro, a Apex Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, organizam aqui em São Paulo desde o ano de 2017. Trata-se, e nunca é demais repetir, do principal evento do gênero na América Latina. A economia mundial, sabemos nós, atravessa uma conjuntura de grandes desafios, marcada pelos esforços em prol da recuperação sustentável, na esteira da pandemia e por um conflito de repercussões internacionais cujas consequências econômicas parecem indicar dificuldades no médio e longo prazos. Eu noto, porém, que antes mesmo dessas situações extremas, o mundo já vinha passando, desde a crise de 2008, por um importante processo de reorganização produtiva. O momento parece exigir do Brasil uma atenção prioritária à sua inserção nessa economia global em transformação, em que pressões protecionistas se intensificam. Tendo isso presente, eu comentarei inicialmente os esforços que temos empreendidos no Itamaraty, sob a condução do presidente Jair Bolsonaro, relacionados à promoção de comércio e investimentos, bem como ao apoio à modernização e à internacionalização da economia brasileira. Em primeiro lugar, eu quero referir-me à accessão do Brasil ao CDE, uma das prioridades determinadas pelo presidente Jair Bolsonaro desde o primeiro dia do seu governo. E, em janeiro último, a decisão daquela organização de abrir formalmente o diálogo para a adesão brasileira representou um marco histórico para o país, sendo resultado de intenso engajamento diplomático. Com a aprovação pelo CDE semana passada do roteiro de acessão do Brasil, as tratativas com os membros da organização agora ingressam em etapa de intenso trabalho técnico, com potencial de aperfeiçoamento de políticas e práticas brasileiras em temas como o desenvolvimento sustentável, legislação tributária, transparência no setor público, entre outros segmentos cruciais para o fortalecimento da segurança jurídica. Eu, nesse particular, gostaria de agradecer especialmente ao ministro Paulo Guedes e ao ministro Ciro Nogueira, cujas equipes e cuja liderança foi fundamental para que nós pudéssemos chegar nesse momento com credibilidade com o nosso processo de acessão junto ao CDE. O governo do presidente Jair Bolsonaro, é bom que deixemos isso muito claro, está determinado a levar adiante esse processo que ocorre em benefício da sociedade brasileira e de todos aqueles que investem na geração de emprego e renda no Brasil. Nós estamos trabalhando aqui, presidente, juntos, no seu governo, por uma economia moderna e competitiva, pela consolidação de uma reputação positiva junto a credores internacionais, pela atração de fluxo crescente de investimentos produtivos e pelo aprofundamento da modernização de nossa economia. No que diz respeito às disciplinas multilaterais de comércio, nós temos nos engajado em intensas negociações para promover um sistema baseado no direito internacional. Um sistema que atenue tendências protecionistas e mantenha condições de competição internacional equânimes, o chamado level playing field. A Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, a MC12, que ocorre em Genebra neste exato momento, o Brasil, nesse processo, contribuirá para que a MC12 alcance resultados concretos em questões prementes como agricultura, comércio e saúde, subsídios à pesca e uma inadiável, pensamos nós, reforma da OMC. Mantemos também uma interlocução permanente junto aos nossos parceiros do Mercosul para garantir acesso mais amplo de produtos brasileiros aos mercados internacionais. Trabalhamos para que o Mercosul volte a concluir acordos com vários mercados e países em todo o mundo. Junto ao Ministério da Economia, estamos nós, no Itamaraty, empenhados num processo de modernização do Mercosul. O mundo mudou e é preciso que o Mercosul acompanhe essas mudanças. Nas nossas atuações na OMC, no CDE, no G20 e no BRICS,
Temos defendido o fortalecimento do sistema multilateral de comércio, temos defendido a revitalização da economia mundial, inclusive na sua vertente digital, temos defendido a reforma da OMC, a liberalização das cadeias de fornecimento globais e o desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, permitam-me, por fim, comentar algumas iniciativas institucionais que também integram a ação do Itamaraty na seara econômica. A rede brasileira de embaixadas, consulados, escritórios comerciais no exterior, o que chamamos no nosso jargão no Itamaraty de SECONS, tem desempenhado um papel vital no efetivo aproveitamento de oportunidades de comércio, atração de investimentos e também de internacionalização de empresas brasileiras. São, presidente Bolsonaro, 120 unidades de promoção comercial em todo o mundo, que somente no ano de 2021, em plena pandemia, desenvolveram cerca de 200 atividades para promover nosso comércio e atrair investimentos em todo o mundo. São iniciativas como feiras e missões, estudos e publicações de interesse empresarial e apoio a companhias brasileiras que enfrentam barreiras e dificuldades contratuais em vários países. Todo esse trabalho está sendo coordenado pelo Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Itamaraty, que acabamos de recriar, uma iniciativa do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que faleceu ano passado, e que nós restituímos com o apoio do presidente Bolsonaro no organograma que entrou em vigor no Itamaraty no Dia do Diplomata, em abril deste ano. Promovemos nós, no Itamaraty, os mais diversos setores, como os de alimentos, combustíveis, confecções, eletroeletrônicos, farmacêuticos, máquinas e equipamentos, minérios e tanto outros em que somos, no Brasil, muito competitivos. Atuamos nessa área de promoção comercial em estreita coordenação com a Apex Brasil, com entidades de classes setoriais e com outros ministérios do seu governo, presidente. Buscamos uma divisão de trabalho adequada à vocação de cada órgão e envolvemos nossa extensa rede de postos no exterior nas atividades de inteligência, de organização e de contatos. Temos trabalhado incessantemente no Itamaraty para atrair ao Brasil investimentos direcionados, sobretudo, a projetos estruturantes, como os do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, de modo a promover a modernização e a competitividade de nossa economia. Igualmente, temos organizado missões ao exterior, juntamente com vários ministérios da área econômica, com o BNDES e com a Apex Brasil, com o objetivo de atrair operadores e investidores para as nossas concessões de infraestruturas física e energética, em paralelo aos nossos ativos de saneamento e tantos outros setores. Apenas em 2021 foram organizadas missões aos Estados Unidos, Europa e ao Oriente Médio. São iniciativas de promoção de investimentos que buscam trazer ao Brasil a tecnologia e a perícia dos principais operadores do mundo, num esquema concorrencial, colocando-os a serviço da melhora da logística da produtividade, da competitividade e da qualidade de vida no Brasil. Quando eu cheguei ao Ministério em abril do ano passado, presidente, agradecido ao convite que me fez Vossa Excelência, o ministro Paulo Guedes, aqui presente, me disse: ministro França, eu acho que a sua gestão do Itamaraty deveria ser marcada por um foco maior do Itamaraty, uma atuação maior na área de investimentos. E, para isso, nós pudemos contar com o apoio do presidente Gustavo Montezano, do BDS, renovo aqui meu agradecimento, que tem feito um treinamento, presidente, de diplomatas em alguns países chaves, que têm vindo ao Brasil, vieram recentemente, voltarão esse ano, estiveram na B3, estiveram no workshop no BNDES, no Rio de Janeiro, receberam aulas e palestras ali no Itamaraty, em Brasília, de modo que possam ficar sensibilizados e formados para a possibilidade de, nesses países chaves, poder, então, captar, enfim, essas tendências e poder, então, ajudar na atração de investimentos estrangeiros ao Brasil. Essa, portanto, presidente, é uma agenda comum para a atração de investimentos em grandes projetos de infraestrutura que, como eu disse, tem aproximado o Itamaraty e o BNDES. Estamos trabalhando juntos agora para integrar nossas redes de informação dentro de nossas respectivas competências, de modo a divulgar o papel exercido com excelência pelo BNDES do presidente Montezano na estruturação financeira desses projetos. A difusão de informações sobre essa fundamental capacidade do BNDES tem o potencial de reforçar o interesse do investidor estrangeiro,
tendo em vista a reputação do banco também como um criador de projetos de alta qualidade técnica. Em um contexto global, marcado por tantas incertezas, precisamos, presidente, persistir na defesa de um mundo mais justo, pacífico e aberto, em que o Brasil, sob orientação de Vossa Excelência, possa partilhar da prosperidade que decorrerá da recuperação econômica internacional. Muito obrigado, bons negócios e até breve. Nossos sinceros agradecimentos ao senhor Carlos França, e agora nós convidamos para fazer uso da palavra o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, amigos, ministros, deputados. Eu vou fazer duas considerações relativamente breves, porque depois nós vamos ter tempo para estender isso ao longo do fórum. A primeira consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. E são basicamente três razões. A primeira razão, que é um pano de fundo, é algo que está começando, é como a radiação cósmica do universo, né? A gente sabe que está havendo o Big Bang porque tem um ruído cósmico de fundo. Isso está acontecendo já há 30 anos, é o que em economia nós chamamos o teorema de Stolper-Samuelson, que é a equalização dos preços dos fatores. O que está acontecendo há 30, 40 anos é o seguinte: 3,7 bilhões de indivíduos estão saindo da miséria na China, na Rússia, no leste europeu, no sudeste asiático, na Indonésia. 3,7 bilhões de pessoas saindo da miséria lentamente através da globalização. E a pressão toda no Ocidente. Há 30 anos que os salários do blue collar, de quem trabalha na indústria, não sobe. Há 30 anos que a pressão competitiva da Ásia impede o crescimento dos salários e dos ganhos no Ocidente. Então, esse teorema de equalização dos fatores, dos preços de fatores de produção, Factor Price Equalization Theorem, ele diz o seguinte: como as tecnologias são conhecidas, as tradicionais, de fazer automóveis, de fazer barragens hidrelétricas, de fazer estradas, de fazer manufaturados, televisões, são tecnologias conhecidas. Então, você transfere a sua planta para a Ásia, começa a produzir lá, desde manufaturados, até tênis, até semicondutores. Os salários começam a subir na Ásia e eles ficam sob pressão no Ocidente. Isso causa toda a pressão política nos regimes democráticos. Aí você tem o Brexit na Inglaterra, aí você tem o Macron na França, aí você tem o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, a pressão sobre o Ocidente é dramática, porque, na verdade, o Ocidente esqueceu as fontes de sua própria riqueza. O Ocidente esqueceu que ficou rico trabalhando, competindo, comercializando, estudando. E enquanto o Ocidente desfruta da sua riqueza, dando férias de 6 meses, dando aposentadoria generosa antes da hora, enquanto o Ocidente desfruta dessa riqueza, o outro lado do mundo trabalha 24 horas por dia, compete, não tem encargos trabalhistas, não tem nada disso. Eles estão competindo e estão avançando. Os salários sobem lá e caem aqui, a pressão política toda do lado de cá e do lado de lá estão saindo da miséria. Depois de 30 anos, essa Global Labor Arbitrage, que a gente chama, essa arbitragem de trabalho barato, acaba. E ela acabou. Quando ela acaba, os salários começam a subir no mundo inteiro. Então, a inflação já subiria naturalmente nos Estados Unidos, na Europa, já há algum tempo que essas pressões existem. As pressões de custo. Até hoje não houve inflação porque havia essa arbitragem. Enquanto você tem gente para contratar mão de obra mais barata do lado de lá do mundo, você não tem a pressão nos salários do lado de cá. Acabou essa arbitragem e os salários estão subindo no mundo inteiro. 1. 2. A pandemia. A pandemia deu um choque adverso de oferta. Quer dizer, a economia sofreu uma ruptura nas cadeias de produção.
E essa ruptura, esse choque de oferta, é o pior dos choques. É o choque adverso de oferta, ele é o pior dos choques, porque é mais inflação e menos crescimento ao mesmo tempo. Porque você tem a ruptura nas cadeias produtivas. E quando no Brasil começa, e o mundo começa a tentar sair dessa circunstância adversa, vem a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. E a Ucrânia, grãos. A Rússia, energia. Então, preço de comida e energia subindo no mundo inteiro. Então, você tem 3 choques formidáveis, colossais, ao mesmo tempo, botando pressão no mundo. E o mundo começa a pensar na reconfiguração das cadeias produtivas. Se você tiver que dizer uma coisa hoje para dizer o que está acontecendo no mundo de mais importante do ponto de vista de oportunidade para o Brasil, é a reconfiguração das cadeias produtivas. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. A parte ruim da crise vai lamber lá fora. A inflação vai subir muito, vai ter recessão, o sistema político vai continuar sob pressão, vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora, de prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É ao contrário. Vai ter inflação, Federal Reserve subindo os juros, as bolsas caindo, muita crise, muita dificuldade lá fora. Agora, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade. Nós escutamos a secretária do Tesouro americana, Yellen, agora, 20, 30 dias atrás, em Washington, dizendo o seguinte: a partir de agora existem 2 grandes requisitos para os investimentos internacionais. O primeiro é um requisito, uma exigência logística. Não adianta a gente fazer semi-manufaturados em Taiwan, se amanhã a China tomar Taiwan, bloquear o Pacífico Sul. Nós precisamos, do ponto de vista de exigência logística, que os investimentos estejam próximos. É o nearshoring. Tem que estar perto da gente. Agora, estar perto só não é suficiente. Por exemplo, a Rússia está bem pertinho da Europa. E não resolve o problema da Europa, porque 40% da energia está agora sob pressão, além dos alimentos. Então, tem que estar perto, mas tem a segunda exigência. Tem que ser amigo. Friendshoring. Tem que estar perto, exigência logística. Tem que ser amigo, exigência geopolítica. Aí nós estamos falando do Brasil. Quem é que está pertinho e é amigo? Tanto da Europa, quanto da América, quanto da China, quanto da Rússia. O Brasil dança com todo mundo. Desde que o governo Bolsonaro entrou, falou isso. Nós estamos aqui para recuperar o tempo perdido, queremos recuperar o caminho da prosperidade. Entramos e fizemos logo acordo do Mercosul, acordo da União Europeia, acordo do EFTA, European Free Trade Area, estamos entrando na OCDE. Em todas as dimensões, se você pegar uma economia, ela se move em RN, né, um espaço n-dimensional. Qualquer dimensão que você olhar, nós estamos andando para frente. Privatizações, fizemos a Eletrobras semana passada. Fizemos o Porto de Vitória um pouco antes, vamos fazer o Porto de Santos logo depois, estamos nos movendo para frente. Impostos, o presidente disse, vamos reduzir os impostos, vamos simplificar e reduzir. Aprovamos ontem no Senado a redução do ICMS. Já tínhamos feito a redução dos IPIs. Quando você reduz os IPIs e o ICMS, você está dando uma margem de folga, mesmo que os custos subam, você tem uma margem de folga de gordura para não ficar reajustando o preço toda hora. Foi nesse sentido que eu falei. Não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Quem congelou preço lá no passado tem esse fantasma na cabeça, né, pelo desastre que causou na economia brasileira. Então, quando você faz uma coisa completamente diferente, que é o seguinte, reduzimos os impostos, reduzimos a cunha fiscal, mesmo que os custos subam, como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preço. Ponto. Voluntário, se quiser fazer, se não quiser, que se dane. Aumenta o preço e o consumidor sai de perto. Então, nós estamos em todas as dimensões que você olhar, acordos internacionais, progredimos, privatizações, progredimos, redução de impostos, progredimos, a transformação dos bancos públicos, o BNDES fazendo hoje uma plataforma de, por exemplo, saneamento, tá? Reestruturando finanças de estados, fizemos a reforma dos marcos regulatórios, temos mais de 800 bilhões de reais vindo em investimentos privados.
O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Nós estamos numa transição de uma economia que era dirigida por mercado, e o mercado quebrou, por governo, e o governo quebrou nas últimas administrações, financeiramente irresponsáveis, sem capacidade técnica de fazer a coisa certa, destruíram 3 milhões de empregos em 2 anos, por exemplo, enquanto nós criamos 12 milhões de empregos desde o fundo do poço até agora, em 1 ano e meio. Agora, nós estamos sobre ventos turbulentos. Então, a minha primeira observação, eu termino por aqui, é a observação de que lá fora o mar é turbulento e vai piorar. Agora, vamos para o lado bom, que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. A reforma dos marcos regulatórios nos permite agora ampliar o que já estava acontecendo naturalmente, uma retomada gradual do investimento privado, agora virou uma avalanche, 800 bilhões, nós nunca tivemos um compromisso dessa ordem de magnitude para os próximos anos, e isso garante o crescimento da economia brasileira. Tanto que o que nós observamos hoje, que é um crescimento, que eu disse que iam ficar revendo o crescimento lá fora para baixo, o ano inteiro, e revendo do Brasil para cima. Então, no final do ano passado, diziam que o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%. Era a estimativa usual, padrão, era entre 1% de queda a 1,5%. Bom, já reviram para menos meio, para 0, para mais meio, para mais 1, já estão indo para 1,5%. Da mesma forma, as estimativas lá fora eram de 4%, 4,5%, 5% de crescimento. Já fizeram a revisão para 4%, para 3%, para 2%, já estão falando em recessão na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que vem uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Não tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples. Eles mesmos já sabiam, quando fomos a Davos em 2019, eles mesmos já diziam, nós estamos num synchronized deceleration. Nós estamos descendo, tentando um pouso suave. Eles estavam já tentando um pouso suave. Quando veio o Covid, e quando veio, que é um choque adverso de oferta, e quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia. Desorganizou as cadeias produtivas. Eu não tenho a menor dúvida que vem uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Não tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples. Eles mesmos já sabiam, quando fomos a Davos em 2019, eles mesmos já diziam, nós estamos num synchronized deceleration. Nós estamos descendo, tentando um pouso suave. Eles estavam já tentando um pouso suave. Quando veio o Covid, e quando veio, que é um choque adverso de oferta, e quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia. Desorganizou as cadeias produtivas e não existe mais o pouso suave para eles. Eles não têm mais essa alternativa. Já é um hard landing, já é uma aterrissagem turbulenta, vai voar asa para um pedaço, asa para outro pedaço, já vai dar errado. E, enquanto isso, você tem o Brasil ao contrário, começando a decolagem de novo. Nós já estávamos decolando quando o Covid pegou, nós caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante a crise. O Banco Central independente para garantir que a inflação vai estar sob controle, os marcos regulatórios para expandir os investimentos, os acordos comerciais. Então, o Brasil hoje, foi citado lá fora, na mídia lá de fora, como um exemplo de combate à inflação, porque, ao contrário dos outros que estão fechando e se protegendo, o Brasil está abrindo a fronteira e dizendo, venham, comecem a entrar. Mas tudo muito cuidadosamente, porque nós somos liberais, mas não somos trouxas. Nós não vamos, enquanto não completarmos a nossa reforma tributária, não aumentarmos a competitividade da indústria brasileira, nós não podemos abrir tudo ao mesmo tempo. Então, tem 2 sinais muito claros que eu acho que vão ser o desenho da reindustrialização brasileira para o futuro. E, ao mesmo tempo, a reinserção do Brasil na cadeia global, quando está sendo feita essa reconfiguração das cadeias de valor. E nós estamos falando de segurança energética e de segurança alimentar. Então, o Brasil é um gigante verde. É a matriz energética mais limpa, mais diversificada do mundo. E, depois de muita conversa que transbordou, luta política interna que transbordou lá para fora e atrapalhou a nossa imagem lá fora, a verdade brasileira está emergindo. Quer dizer, o presidente sempre insistiu nisso, quer dizer, primeiro, o presidente já foi eleito numa economia que é a 4ª economia com a maior penetração digital. Então, o Brasil já é um gigante digital.
Ao mesmo tempo, fizemos a nossa renovação agora do marco regulatório com o 5G. Do outro ponto de vista também, que é da segurança alimentar e energética, o que acontece com o Brasil é que a Europa olha para o Brasil como a segurança energética e a Ásia olha para o Brasil como segurança alimentar. A Organização Mundial do Comércio diz que o Brasil é a reserva alimentar do mundo. O mundo passaria fome se não fosse a velocidade com que o presidente Bolsonaro, inclusive, está reagindo à crise, não só com a política interna, mas também com os acertos externos. Buscar fertilizante, 85% dos fertilizantes nossos era importado, ele foi lá, fechou um acordo, trouxe 26 navios com 700 toneladas de fertilizantes para o ano que vem, já garantiu toda a renovação da safra nossa que vem por aí. Então, o governo brasileiro está agindo com muita velocidade, está reagindo à crise e abriu-se agora um horizonte que é justamente o espaço para a energia eólica e, principalmente, para a produção de hidrogênio verde no futuro, que parece ser o combustível do futuro, né? Quer dizer, a energia do futuro, vamos botar assim. E já há planos, dizem que no Nordeste brasileiro nós podemos fazer entre 10 e 50 Itaipus. Esse é o discurso do presidente. Eu fico por aqui, então, dizendo o seguinte, o Brasil é o lugar para estar agora, é onde tudo vai acontecer. Eles estão sincronizados descendo e nós estamos começando a decolar. Então, vamos lá, presidente. Senhoras e senhores, nós agradecemos então as palavras do ministro Paulo Guedes e agora convidamos o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, para que faça o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, bom dia. É difícil falar depois do Paulo Guedes, ainda mais quando ele fala bastante. Sobra pouco para mim. Mas dizer a vocês, eu não vou citar o nome do país. Aqui na América do Sul, nós temos mais à esquerda um pouquinho, né, mais a oeste, um país comprido. Não basta você ter 30 anos de crescimento médio acima de 5%. Quando a política lá na frente redireciona esse crescimento. Não basta ser lá no norte, lá em cima, o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, a população fugir para um paraíso, que para eles é o estado de Roraima. É a política interferindo pelo lado negativo. Aqui, mais à esquerda, o voto foi em papel. Todos são escravos por as suas decisões. Mas lá ao norte é um voto eletrônico. Fica uma interrogação. Aqui, mais ao sul, um outro país. Também que, eu não vou dizer o nome, mas rivaliza conosco, em especial no futebol. E a gente vê as dificuldades que esse país está passando. Seria muito bom para nós, esses 3 países, com mais 8 que fazem divisa conosco, fossem prósperos. Mas tem aqui na América do Sul, parece uma cabeça de burro, né? Que força a gente para o lado esquerdo. Se vocês fossem analisar o meu governo, não vou nem falar das condições como eu cheguei. Um milagre de Deus. Facada, um partido muito pequeno, era acusado de tudo. E vencemos. Queria que tivesse mais tempo para falar como vencemos. Que é uma coisa
simplesmente de aterrorizar qualquer um. Eu entendo que, Marco Feliciano, foi um momento que a mão de Deus se foi colocada sobre o Brasil. Tem gente melhor do que eu, tem milhares de pessoas melhores do que eu. Mas eleição para presidente em especial é um self-service. É o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão. Quero um cordeiro se não tem cordeiro. É o que está na mesa. E às vezes, estando na mesa, você vai ter que comer. Vamos escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018. Eu ganhei no primeiro turno. Mas não vou entrar em detalhe aqui. Assumimos o governo. Um outro milagre. Escolher ministros, eu escolhi meus ministros. Coisa que era feita por partidos políticos. E descobri que, além de partidos políticos, um outro poder também escolhia estatal. Como escolheu. E eu peço que vocês analisem o perfil dos 22 ministros titulares, agora tenho 23, e comparem com os demais. Quando aqui se falou que o Tarcísio disse que o Brasil está condenado a dar certo, é por causa disso. Paulo Guedes, você falou em Banco Central Independente. Na delação do Palocci, que está aí no YouTube, vejo, antes que um cara resolva bloquear tudo isso aí, é o dono da verdade e dono da nossa liberdade. Parece que esse é o destino dele. Ele diz que tudo foi aparelhado no Brasil, exceto o Banco Central. Ele que disse. O próprio ministro Fux, essa semana, disse. Libertaram aquele cara por uma questão formal, mas a roubalheira existiu. As malas eram verdadeiras. Presidente Montezano, como é que você se sente no BNDES, onde eu não impus nenhum diretor para você? Qualquer coisa certa ou errada, Montezano, vamos conversar. Pedro da Caixa Econômica Federal, como é que eram as diretorias da Caixa? Loteadas. E de Banco do Brasil, além das informações privilegiadas que essas instituições passavam no passado, para que eles interessavam. Por isso a gente vê pesquisas bancadas por certas instituições, dizendo que o outro lado é uma maravilha. É lógico, tinha informações privilegiadas. Olha os prejuízos estatais no passado, com os lucros no presente. Ultrapassa 120 bilhões de reais a diferença. Eu entendo economia? Não entendo nada. Entendo infra? Nada. De saúde? Nada. Eu sou técnico do time, eu não tenho que jogar bola, aprender, chutar de bicicleta, chutar de trivela. São os 23 jogadores que eu tenho, no bom sentido, é que vão decidir para onde chutar essa bola. Quando havia competição no passado entre partidos, para escolher ministério, para achacar os ministérios estatais e bancos oficiais, esse time não tinha como ganhar. E alguns querem voltar a isso daí. E o bojo desse problema todo tem algo mais importante que a própria vida de vocês, que é a liberdade. Não podemos admitir no Brasil que um presidente da Câmara, do Senado, do Brasil, do Supremo, ou alguns dos integrantes desses poderes têm um poder absoluto. Eu quero, eu não quero. Eu prendo, eu desmonetizo, eu processo, eu abro inquérito, que se exploda o Ministério Público. O que está em jogo? Eu acabei de citar, começando de um país mais a oeste, comprido. Até lá no norte da América, também a gente vê coisas esquisitas acontecendo. Vamos desarmar a população. Todas as ditaduras foram precedidas de desarmamento. O que nós vivemos no momento, bem disse o Paulo Guedes, um problema de inflação,
no mundo todo, combustíveis e alimentos. Quem mandou o povo ficar em casa, determinou, não fui eu. Eu tinha poder para fechar o Brasil todo. Uma decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal. Tirou de mim a possibilidade de conduzir as questões da pandemia. Apenas dava dinheiro. Decisões que porventura eu tomasse, o Estado podia falar, não, eu não quero. Eu quero mais rígida. E o prefeito, por sua vez, eu quero mais rígida. E eu sempre falei, vamos combater o vírus e preservar empregos. E eu dou um exemplo claro para vocês. Eu fiz na minha parte. Quando as universidades fecharam, no Brasil todo, eu falei, a Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea, Escola Naval, não fecharão. Aí se alguém morrer, o problema é meu, eu respondo. Ninguém morreu. Ser chefe de executivo é decidir. Às vezes você erra, mas você não pode errar constantemente. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que foi contra o lockdown. Não poderia fazer valer isso. Porque eu sempre disse, tem uma passagem bíblica que fala, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu não podia fazer valer a minha vontade. O povo ainda não entendia o que estava acontecendo. Hoje entende. Uma coisa esquisita, né? Os vacinados contraem vírus e morrem. Assim como morreu Aguinaldo Timóteo, entre tantas outras pessoas. Mas a gente não vai entrar nessa área. Mas isso afetou a economia brasileira. A guerra a 10 mil quilômetros de distância afeta também. Alguns querem que eu decida problemas mundo afora. Eu já estou cheio de problema aqui no Brasil. Se eu pudesse decretar paz no mundo todo, eu decretaria. Mas eu não posso, esse rompante, que é muito bom para aparecer na mídia, eu simplesmente botar no chão o nosso agronegócio. Que alguns falam que é perfeito. Não é perfeito. Nós somos dependentes de fertilizantes. Fomos negociar. Resolvemos a questão. A presidente do OMC, há 2 meses, esteve falando comigo, quando saiu de lá, falou para a mídia do mundo todo que sem o Brasil, o mundo passa fome. Apanhei muito da imprensa quando fui lá para fora conversar com o presidente da Rússia. Quero a paz. Temos 600 mil ucranianos no Paraná. Mas eu sou presidente do Brasil. Quando estive agora com o Joe Biden, teve uma bilateral ampliada, umas 20 pessoas, 10 de cada lado. Ele começou falando uma coisa que não era para ter segredo, né? Afinal de contas, umas 20 pessoas presentes. Queremos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, mas nós destruímos a América do Norte. Sinceridade. Eu não vou falar para ele, e a Califórnia já pegou fogo de novo? Que quando pega fogo num pedaço do Pantanal, ou numa orla da região amazônica, o mundo cai na minha cabeça. Mas por que interesse isso aí? Por que o mundo cai na cabeça da gente? Interesse econômico. De um grande país da Europa, em especial, cujo presidente foi reeleito agora, que tem seus commodities, que quer evitar a concorrência, nos deixar sempre num canto, mas agora, com a guerra, com a Ucrânia exportando muito menos, e com a crise de gás chegando lá, a Europa toda começou a mudar a sua legislação ambiental. Não existe mais terra de repouso lá. Está se plantando em qualquer local. E os senhores, quando voam pela Europa, né, ou para os Estados Unidos, é só olhar para baixo. Quando vê um rio, não existe mata ciliar. Nós preservamos as nossas florestas. 2/3 aqui no Brasil está como, na mesma forma, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E quando Pedro Álvares Cabral chegou, já se cobiçava a Amazônia, antes do descobrimento. Ué, de quando é o Tratado de Tordesilhas? 1494. O que ele botava a oeste, senão a região amazônica? Coincidência ou não?
Não sei. Mas é uma região fantástica, que por 2 vezes se discutiu a sua soberania relativizada. O Brett Putt falou que não aceitava discutir aquilo, ele tinha poder de veto, e cabia ao Brasil. Alguns falam, que lado você está? Eu estou do lado do Brasil. Então, a economia é muito importante, tem uma pessoa competente como o Paulo Guedes, à frente dessa equipe, que furou a pandemia e fez com que entre 2020 e 2021 nós tivéssemos um saldo de 3 milhões de novos empregos, enquanto que lá em 2014, 2015, sem pandemia, tivemos uma perda de 3 milhões de empregos. Compare hoje, ministro Saxeda, você trabalhou enquanto estava lá com o Paulo Guedes. Quanto tempo você leva para abrir uma empresa no Brasil? Menos de 2 dias. Veja no final do governo Temer, governo Dilma, Lula e FHC. Quantos dias demora para abrir uma empresa? Até 200 dias, lá atrás. Por que isso? Não havia interesse em ajudar. O prazer de muitos políticos é que vocês dependam da gente. Vem aqui no meu pé, vem rastejar, eu vou ver se te atendo. E depois leva para uma salinha escura ainda. Que era muito comum acontecer em governos anteriores. E não acontece agora. Da nossa parte, pela equipe econômica especial, a gente não quer conversar com vocês. Porque vocês só querem conversar conosco, não tem problemas. E nós não queremos criar problema para vocês. Não queremos criar dificuldade para vender facilidade. 3 anos e pouco sem corrupção, isso não é algo que a gente possa falar como virtude, isso é obrigação. Se aparecer, a gente corre atrás. Vamos ajudar a desvendar esse problema, ver se o respectivo ministro, o secretário, seja quem for, errou. E se errou, vai pagar a sua conta. Aqui é diferente. É porque isso daí, pela qualidade dos ministros. Compare Paulo Guedes com o presidiário que o antecedeu. Compare o Tarcísio com outro também que puxou uma cana. Compare o Marcos Pontes com outro que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. E vai fazendo isso. Comparem a Damares com a Maria do Rosário. Tem mais aqui. Compare os presidentes dos bancos oficiais nossos com os anteriores. Dias estatais. Olha Itaipu Binacional. A gente só conhecia Itaipu Binacional. Está aqui o seu presidente, o almirante, o novo almirante nosso, que só era lembrada porque produzia energia. Agora não. Daqui a 2, 3 meses, conclui a segunda ponte com o Paraguai, e é uma tremenda de uma ponte. Risen, qual o tamanho da ponte, Risen? 497 metros. Obrigado, almirante. Olha a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Se permite pousos internacionais. Antigamente pousava na Argentina e ocupava a rede hoteleira da Argentina, agora ocupa no Brasil. Vamos concluir a boiadeira esse ano. O governador Ratinho, do Paraná, ele sabe que o melhor secretário dele é o almirante Risen, da Itaipu Binacional. Ele atende por volta de 40 municípios na região da bacia de Itaipu. Estamos ultimando uma negociação com o governador, com o presidente Marito, é o nosso ex-secretário, e atualmente continua secretário ainda, porque, apesar de licenciado, ele continua trabalhando. Nós vamos praticar piscicultura no Lago de Itaipu. Vamos aumentar em 40% o volume de pescado brasileiro. É um país que está dando certo. Poucos sabem aqui que, há 3 semanas, fomos campeões na França de um torneio estudantil, onde 29 países se fizeram presentes. Como é que era o esporte no passado? Só corrupção. Então, isso no passado, essa comparação tem que haver. O endividamento da Petrobras ao longo do governo do PT daria para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Agora, o Tribunal de Contas da União atualizou o tamanho do rombo da Comperge em Itaboraí. Lá seria uma
uma refinaria. Atualizou para 47 bilhões de reais o desviado, ou enterrado. Daria para fazer 3 vezes a transposição de São Francisco. Façamos comparações. Vejo as invasões do MST, ninguém mais ouviu falar em MST no nosso governo. Levei paz ao campo, não foi na pancada. Demos título definitivo ou provisório para 350 mil assentados. Pretendemos chegar a 400 mil no corrente ano. Paulo Guedes está arranjando um dinheirinho a mais lá para o Ministério da Agricultura. Tá? E dessa forma nós vamos solucionando problemas. No começo, procurei ali o Salles, ministro da Meio Ambiente. Salles, a multagem no campo é um absurdo. Daí se descobre que a multa vai para o próprio IBAMA. Então, metiam a caneta à vontade. Bem, o Salles se virou, diminuímos em mais de 80% a multagem no campo. Também, a proteção nossa, pessoal, conseguimos com o parlamento a posse estendida da arma de fogo. Hoje o fazendeiro monta teu cavalo, teu jipe, o teu trator, né? Bota a arma na cintura e anda em todo o perímetro da sua propriedade. E se ele for CAC, ele bota 762 nas costas. Ué, os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade? Ah, não podemos criticar decisões dele. Por que não? Quem eles pensam que são? Queriam aprovar um novo marco temporal. Vocês sabem o que é isso, o novo marco temporal? Foi decidido na Constituição de 88 que até aquele momento, onde tivesse indígenas, seria reconhecido como tal, terra deles. O Fachin resolveu, não, se hoje em dia amanhecer um índio deitado aqui, na frente, isso aqui passa a ser terra de índio. Que nós que já temos da região tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena, caso venha a ser aprovado, vamos ter mais uma área tamanho da região sul. E pela localização geográfica dessas novas áreas, são centenas, teríamos inviabilizado mais uma área do tamanho do estado de São Paulo. Acabou o agronegócio, acabou a segurança alimentar. O que resta para mim? Uma vez o Supremo decidindo isso, eu pedi uma audiência com o ministro Fux, estou a chave aqui para Vossa Excelência, administra o Brasil. Ou falar, não vou cumprir. Isso é pesado? Não, isso é real. Chega de bananas na política brasileira, de demagogos, que ficam falando bonito para vocês, e por trás faz outra coisa completamente diferente. Ou vocês acham que a minha vida é um mar de rosas? Até a esposa processada, porque apareceu à noite, falando sobre o dia das mães. O que alguns querem no Brasil? Sabemos que muita gente pode muito, mas ninguém pode tudo. Porque quem duvidar do sistema eletrônico, o candidato vai ter o registro cassado e preso. Eu sou obrigado a confiar? Eu posso apresentar falhas? Eu posso dizer como foi a eleição de 2014, que no meu entendimento técnico o Aécio ganhou? Eu, técnico, com a documentação que eu tenho do próprio TSE, falar que eu ganhei no primeiro turno, não posso falar isso? Vão caçar meu registro? Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro aqui no Brasil. Somos cidadãos, queremos a paz, prosperidade, tranquilidade. Mais exemplo de outro país mais aqui à esquerda, estava muito bem a sua economia. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo. E o Brasil vai pelo mesmo caminho ou não? É justo, meus senhores. O ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral, é justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores. Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para ele de forma indireta:
que eu estou sulapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peçam que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim. E a pesquisa, o Datafolha, é que vai validar o nome de quem vai ser votado. Eu sou no tempo que ganhava a eleição que tinha voto dentro da urna, e não amigo contando na sala cofre. Eu estou com medo de eleição? Nenhum medo de eleição. Sou democrata, prezo pela liberdade e quero a coisa certa. Nós estamos falando antes, por que o ministro Barroso, o ano passado, vai para dentro da Câmara dos Deputados, se reúne com 11 líderes partidários, e no dia seguinte, a composição dos integrantes da comissão especial que analisava o voto impresso, muda os seus representantes. E daí perdemos na comissão. Foi para plenário, ganhamos, mas não tivemos 308 votos. Interferência. Se fazem tudo isso, vocês querem mais sinais do que pode acontecer no Brasil? Convido as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas descobrem mais de 500 vulnerabilidades. Vocês imaginaram? 500 vulnerabilidades? Apresento uma dezena de sugestões. Bem, daí o TSE não quer mais conversa. Eleições são para forças desarmadas. Convidaram para quê? Para a gente fazer papel de... fazer moldura? Daí convidam um ex-ministro da Defesa para tentar enquadrar a nossa comissão. Ele não aceitou. O que nós queremos? Alguém acha que o outro lado, que você já conhece, ao longo não de 8, mas de 14 anos, voltar, onde ele diz que vai desfazer aquela reforma da CLT do governo Temer, diz que vai valorizar o MST, diz que o BNDES vai continuar emprestando para a Venezuela, para Cuba, entre tantas outras ditaduras pelo mundo. Diz que vai desarmar o cidadão de bem. Diz que vai relativizar a propriedade privada. Fala abertamente na liberação do aborto como se fosse a extração de um dente. Deixa eu pegar meus óculos aqui, Estou encerrando, tá? Diz que quer uma só América do Sul, uma grande pátria bolivariana, quer um banco central para toda a América do Sul. Diz que vai promover os seus oficiais generais pelo critério democrático. Quem não falar viva Lula ou viva Chávez não sai general. Diz que vai botar um ponto final nos colégios militares e nas escolas cívico-militares. O que podemos esperar disso aí? Tudo fala para não ter voto. Como é que vai ter voto? Quem vai contar esses votos? Quem garante, que tem gente que entende informática aqui, que nós estamos tranquilos na questão eleitoral? Quem garante isso? A imprensa vai me chamar que eu ataquei hoje a democracia novamente. Estou botando dados. Já chega empresário de fora do Brasil que diz, só vai realmente concretizar seus negócios no Brasil depois das eleições, que não sabe o que vai acontecer em outubro. Nós temos um governo hoje em dia, que vocês podem não concordar, mas que acredita em Deus. Se alguém não acredita, não tem problema, é um direito seu. Um governo que respeita as suas Forças Armadas e seus policiais. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que não quer ideologia de gênero, que não quer que os filhos nossos ou netos de 6 anos de idade sejam sexualizadas em sala de aula. Eu posso não saber o caminho do sucesso, mas sei exatamente qual do fracasso. A minha memória pode não ser muito boa para lembrar coisas de 50 anos atrás,
mas lembro muito bem dos últimos 20 anos que eu vivi aqui no Brasil. Sei o que eu passei para chegar aqui. Não foi uma obsessão. Eu resolvi disputar a presidência porque não queria mais ser deputado federal. Cansei. Vou cuidar da minha vida, mas quero sair honrado por cima. Mas me dediquei. Final de 2014, tem um vídeo meu na Academia Militar das Agulhas Negras, se dirigindo a cadetes, onde eu falei o que ia acontecer nos 4 anos pela frente até 2018, até a tentativa de homicídio. Eu falei, tem bola de cristal? Não tenho bola de cristal. Mas eu sei quem está do outro lado. Por que não é desvendado o caso Adélio comigo? Está lá o criminoso. 3 advogados chegam de nome, chegam o dia seguinte, em Juiz de Fora. Uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados, usando o documento do Adélio, para que tivesse um álibi, caso fugisse lá do flagrante de Juiz de Fora. Por que não foi apurado isso? Qual a interferência fizeram em cima de quem estava apurando? A mesma coisa, qual a interferência fizeram em cima do decreto da PF de novembro de 2018, que começou a apurar o que seria a fraude nas eleições daquele ano, que não fechou ainda esse inquérito? Essas verdades, essas questões políticas, têm que estar ao lado da questão econômica, senão vocês não têm tranquilidade. Por que temos aqui 15 embaixadores aqui? Que o que está sobrando no mundo é o Brasil. A Europa, respeitosamente, por problemas de gás, energia e a proximidade de um conflito, passa a ser uma terra não muito confiável para se investir. Sobrou quem? O Brasil. Nós garantimos a nossa segurança alimentar e alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Como disse o Paulo Guedes, começou a entrar na outra área, já está saindo da prancheta 50 Itaipus na costa do Nordeste, eólica offshore. Ou seja, ninguém tem o que nós temos. Em vários outros países do mundo, tem vendavais. Fica mais complicado esse tipo de captação de energia. Nós não temos esse problema. O Brasil é um país fantástico, fantástico. Ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós? É tratar a política com responsabilidade. Não adianta você estar bem se o Brasil está pegando fogo. Esse Brasil é a nossa terra. Outro dia um colega falou, se der problema eu vou para tal país, né, que todo mundo fala. Lá também não está boas as coisas não. Nosso país é esse daqui. Temos que ficar aqui nesse país. E não podemos dissociar a economia da política. Não tinha nada para estar aqui. Nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. Os processos que respondem lá, todos por ocupar a tribuna. E não outros tipos de acusação, seja ela quais forem. Eu acredito, por favor, pode discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos 3 poderes, tem que vir para dentro das 4 linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer no poder, e não o contrário. Uma nota do Ministério da Defesa, são 23 itens, vale a pena ler, e termina dizendo que é temerário concluirmos um processo eleitoral sob o manto da desconfiança. Eleições são questões de segurança nacional. Olha a diferença. Quem esperava isso de um militar um dia? Enquanto que o outro lado, que devia dar o exemplo no cumprimento da Constituição, faz exatamente o contrário, com ameaças. A minha posição, do governador, prefeito, é tomar decisões. Não é acompanhar a manada. E as decisões não são fáceis. E eu termino dizendo apenas uma coisa ao senhor. Lá atrás, Salomão pediu sabedoria para Deus. Mais do que isso, eu peço força para resistir e
coragem para decidir. Muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, o Fórum de Investimentos Brasil 2022 faz agora um pequeno intervalo e realmente aquela pausa estratégica para um café, 5 minutinhos, e nós já retomaremos a nossa programação a partir dentro de 5 minutos e dentro do horário de Brasília, claro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai conduzir a nossa primeira keynote session do dia sobre economia brasileira. Até já!